E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e sejam todos bem-vindos ao canal Arte e Ciência. Pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o equilíbrio líquido-vapor. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal e de curtir os nossos vídeos. Vamos lá? Pessoal, então vamos para a tela. Vamos ver aí dois gráficos que falam do equilíbrio líquido-vapor. Um que é a curva de aquecimento e o outro que é a curva de resfriamento. Observem aí. Se eu estou falando do processo líquido-vapor, então nós temos o seguinte, que antes da passagem de líquido para vapor ou de vapor para líquido, ele tem que estar em um estado e mudar para outro estado. Então, no estado líquido, no primeiro gráfico, a gente vai chamar aqui de curva de aquecimento. No segundo gráfico, nós vamos falar de curva de resfriamento. E aí, veja só, na curva de aquecimento, nós temos a matéria, aqui a substância, no seu estado primeiro em líquido, para depois se transformar em vapor. Então ele vai aquecer, vai sair do estado líquido e ir para vapor. Nós temos o seguinte, que no estado líquido, inicialmente, ele vai receber um calor chamado de calor sensível, S, chamado sensível de S. Ao receber esse calor sensível, a sua temperatura interna começa a aumentar. Então ele tende a espalhar suas moléculas, acumulam energia interna e chega a um ponto que ele recebe uma certa quantidade de calor, que é o processo de transformar o seu estado líquido em vapor. Neste processo, onde temos aqui no gráfico, na linha paralela ao eixo da quantidade de calor, nós chamamos aqui de ebulição. No processo de ebulição, ele vai receber uma quantidade de calor chamada de calor latente, que é o calor para fazer o processo de transformação do estado líquido para vapor. Neste processo, nessa quantidade de calor recebida no processo de ebulição, esse calor ele é uma quantidade já fixa, a depender da substância. Então, se a gente levar como base a água, nós teremos então que a quantidade de calor recebida será de 540 calorias por grama. Então eu posso dizer que aqui nesse ponto ele vai receber um calor latente chamado... Como o calor é um processo de líquido-vapor, a gente tem aqui um calor latente chamado de 540 calorias por grama. Ou seja, ele precisa de 540 calorias por grama para fazer esse processo de transformação de líquido para vapor. Então agora nós já temos aqui no estado de vapor. Pessoal, aqui nesse ponto de ebulição, nós temos aqui um calor latente, chamado de calor latente de vaporização. Então nós podemos dizer também aqui, ó, no 540, que é V de vaporização. Continuando, no segundo gráfico, nós temos aqui, vamos usar também novamente a água como base. Então, para a água, nós temos o seguinte, agora a água ela está em um estado já de vapor. Ela já está no estado de vapor, aqui. No seu estado de vapor, ela vai perder calor. Então, ela vai perdendo uma quantidade de calor. Ao perder essa quantidade de calor, suas moléculas tendem a se aproximarem cada vez mais, e aí chega um ponto que ela não consegue mais estar no estado de vapor e tende-se a se transformar para líquido. Aí é nesse processo aqui que a gente tem a condensação. No processo de condensação, a quantidade de calor recebida ela é latente, já que quando era vapor, ela recebeu calor sensível. E continuou recebendo calor. Então, no processo, aliás, perdendo, né? Ela não está recebendo, ela está perdendo. Perdeu o calor, quer se transformar em líquido, e aí ela consegue, se continuar perdendo calor, se transforma em líquido. Então, nós temos agora aqui já, nessa outra linha, descendo, a água no estado líquido. Quando ela passa do estado de vapor para o estado líquido, a partir do processo que ela deixou de ser vapor, ela começa a receber calor, que vai ser novamente sensível, que aí está mudando a temperatura, certo?
se antes ela ganhou calor para chegar ao estado de vapor, agora estando no estado de vapor, perdeu calor para chegar no estado líquido, então, na verdade, você vai dizer aqui que a quantidade de calor latente, aí como a gente teve uma condensação, ou seja, saiu de vapor para líquido, condensou, a gente diz que perdeu aí 540 calorias. A quantidade de calor que se perdeu foi a mesma que se ganhou para transformar de líquido para vapor. Então, se está vapor para líquido, vai perder a mesma quantidade, 540 calorias por grama. E vamos colocar só aqui, só para a gente organizar o gráfico aqui, ó, LC, que seria calor latente de condensação, certo? Vamos ver como isso funciona em um gráficozinho mostrando os valores, certo? Seria a mesma curva, só que mostrando aí o valor e a curva observando a separação do estado líquido e do estado vapor. Acompanhe aí. Olha só, neste gráfico vocês podem ver o seguinte, que nós vamos utilizar novamente a água como base. Normalmente a gente usa a água como base. E o CO2, né? Que são duas substâncias em que tem algumas características opostas, e aí com isso a gente usa sempre elas. Veja que aqui nós temos a água a 100 graus Celsius, aqui no ponto, na linha da temperatura, a 100 graus Celsius. Quando a água está a 100 graus Celsius, veja que a pressão está a 760 milímetros de mercúrio a nível do mar. A água a 100 graus Celsius, ela consegue sair do seu estado líquido para vapor. Aqui é uma curva, né? Aqui é aquela curva que transforma líquido em vapor. Um lado eu tenho líquido, no outro eu tenho vapor. Aqui é o líquido e aqui abaixo seria o vapor. Então, a linha que separa essa mudança, ou seja, essa linha aí seria aquela parte paralela, que é onde tem o calor latente, e de um lado e de outro o calor já é sensível. Então, na linha, o calor é latente, fora da linha, o calor é sensível. O que vai acontecer? Se de repente eu aumentar a pressão sobre essa quantidade de água, eu aumento a pressão para 11.630. Então, de repente, agora você vai para 11.630 mmHg, que é milímetros de mercúrio. Se você fizer isso, veja que no gráfico ele mostra para a gente aqui, ó, que a temperatura agora necessária para se transformar em vapor vai ser de 200 graus Celsius. E vai aumentando. Veja que de repente, se a gente chegar a 165.300, isso é muita pressão, milímetros de mercúrio, aumentei a pressão muito. Se eu aumentar a pressão demais, veja que eu precisaria aquecer a água a 374 graus Celsius para que ela se transformasse em vapor. Pessoal, esses valores, a gente não precisa decorar valores. O que a gente precisa entender é saber que quanto mais você aumenta a pressão sobre uma substância, ela vai precisar de mais tempo, de mais calor, para fazer o processo, a passagem de líquido para vapor, certo? Então, depende da substância para ter esse valor em graus, e agora, para a mudança, depende da pressão. Então, veja que eu preciso aplicar uma certa pressão para que varie, para que mude o ponto de fusão, ou seja, para que você tenha aqui a parte de sólido, de líquido, a parte de equilíbrio entre líquido e vapor. Este equilíbrio entre líquido e vapor depende da pressão. Nós temos uma pressão normal a nível do mar, que a 100 graus Celsius consegue transformar líquido em vapor. Agora, se você muda isso, aí vai mudando também esse ponto aí para transformar um estado em outro. Pessoal, sobre equilíbrio líquido-vapor, era só isso aí. Eu espero vocês nos próximos vídeos, certo? Não deixem de assistir.